Lógica e naturalmente, é impossível falar da criatura sem falar do Criador. Seria a mesma coisa que falar de Hamlet e não falar de Shakespeare, tratar de Don Quixote sem mencionar Cervantes, ou abordar Sherlock Holmes sem se referir a Conan Doyle. Assim, uma vez que este canal se propõe a falar de Tex Willer, há que se falar também daquele a quem Tex está eterna e indissoluvelmente ligado, seu idealizador, seu criador, Giovanni Luigi Bonelli. Bonelli, como veremos, criou não apenas Tex, mas muitas outras personagens. Muito além dessa variedade de caracteres, sua vida está associada não só à história da Itália por tê-la impulsionado culturalmente, mas associada também à vida afetiva de muitíssimos leitores, uma vez que o seu legado, ultrapassando as fronteiras de seu país, ora se faz presente em corações e mentes ao redor do mundo. Vejamos então um pouco da vida do criador de Tex. Giovanni Luigi Bonelli, conhecido como Gianluigi, nasceu em 22 de dezembro de 1908 em Milão, uma das mais importantes cidades da Itália. Cartunista, escritor, editor e empresário, foi o criador da mais popular e longeva personagem de quadrinhos da Itália, Tex Willer, cuja arte gráfica ficou a cargo primeiramente de Aurelio Galeppini, de quem falarei em outro vídeo. Foi também o fundador da Sergio Bonelli Editore, a mais importante editora italiana do setor de HQs. Filho de Nestore Bonelli, agente de seguros, e de Maria Ernesta Codiola, dona de casa, começou sua carreira no final da década de 20, publicando o poema no Correio dos Pequenos, uma revista semanal infantil publicada de 1908 a 1995, cujo foco eram as histórias em quadrinhos. Na década de 30, escreveu alguns contos para um periódico chamado Revista Ilustrada de Viagens e Aventuras em Terra e no Mar, da editora Sonzonho, e, em 1936, publicou em fascículos na revista O Audaz o primeiro de seus 3 romances de aventura, O Último Corsário, republicado em 1940 com o título de Os Tigres do Atlântico, pela editora Sabel. Novamente por essa editora, em 1937, publicou Os Filhos do Silêncio, com o mesmo protagonista do primeiro romance, o investigador ítalo-americano John Maury. Já em 1940, pela editora AVE de Roma, publicou O Cruzado Negro, cujo texto adaptou também para a HQ, com desenhos de Kurt Caesar para as páginas de O Vitorioso, revista especializada também na publicação de quadrinhos. No mesmo período, ingressou de vez no mundo das HQs, dirigindo algumas publicações como Jumbo, Tintin, O Audaz da Sociedade Anônima Editora VEC, SAEV, de Lotário Vec, e escrevendo seus primeiros roteiros para artistas como Rino Albertarelli e Walter Molino. Posteriormente, colaborou também com o periódico do editor e empresário Mario Nermini, o responsável por começar a publicar o Mickey Mouse na Itália, periódico esse chamado O Aventureiro, revista especializada na publicação de histórias em quadrinhos para um público mais adulto, mais amadurecido. Essa colaboração de Bonelli contribuiu para um forte aumento nas vendas. Também em 1940 decidiu ter um negócio próprio e assim adquiriu os direitos de publicação da revista O Audaz. Fundou então a Redação Audaz,
A editora incipiente mudou de nome por diversas vezes. Passou, em 1945, às mãos de sua ex-esposa, Thea Bertazzi, após um acordo de divórcio. Posteriormente, quem passou a comandar a casa publicadora foi o filho de ambos, Sérgio Bonelli, que por vezes usa o pseudônimo de Guido Lolita, criador das personagens Mr. No e Zagor. Atualmente, a editora se chama Sérgio Bonelli Editore. Bonelli pai alterou o formato da revista semanal, tornando-a uma HQ com uma história única, dedicada principalmente à personagem que criou em 1941, Fúrio Almirante, desenhada por Carlo Costio, e que obteve uma boa repercussão do público, tanto que foi publicado até os anos 60. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi forçado a refugiar-se na Suíça, uma vez que a Itália era uma das participantes do conflito e isso atrapalhava os negócios. Thea e o filho Sérgio deixaram Milão e foram refugiar-se na região da Ligúria. Ao regressar, Giovanni mudou-se para Gênova, onde foi coeditor por um curto período com Giovanni De Leo e Francesco Bolzoni. Com eles, fundou as Edições Júnior, com a qual publicou a revista semanal Cowboy. No final do conflito, ele se separou de Thea e, para garantir-lhe o sustento, passou-lhe a propriedade da Audaz, permanecendo como colaborador eventual. No entanto, logo começou a colaborar com a editora de sua agora ex-mulher, para a qual criou muitos novos personagens, como, por exemplo, Hypnos, criado em 1946. Hypnos é um ilusionista e hipnotizador, uma versão italiana do personagem Mandrake. Para a criação de Hypnos contribuíram numerosos designers como Dino Coscio, Paolo Pifarello, Guido da Passano, Armando Bonato e Mario Ugeri. Outra criação foi O Justiceiro do Oeste, com desenhos de Giorgio Scudellari e A Patrulha Destemida, desenhos de Guido Zamperoni e Franco Donatelli, ambos publicados em 1948. Nesse mesmo ano, em colaboração com o desenhista Aurélio Galepini, também conhecido como Galep, criou duas novas personagens: Olho Escuro, publicado em formato inovador de história em quadrinhos, e aquele que é a razão de ser deste canal e o carro-chefe da Sérgio Bonelli Editore, Tex Willer. Ambos depositaram expectativas em Olho Escuro, mas, conforme já vimos, quem caiu mesmo no gosto do público foi Tex. No final da década de 50, essa HQ superou em vendas outros concorrentes e se tornou um ícone do setor. A personagem, de início um dos muitos vigilantes solitários, logo conquistaria um lugar de destaque nas histórias em quadrinhos. Após mais de 7 décadas além de ainda publicado, alvo de iniciativas como exposições, reuniões, críticas e estudos. Tornou-se ao longo dos anos uma das HQs mais vendidas na Itália, chegando a vender até 700 mil cópias por mês. Tex já foi traduzido para muitíssimos países e, em 1985, foi adaptado às telas do cinema. O título do filme é Tex e o Senhor do Abismo. Coube ao ator italiano Giuliano Gemma interpretar o nosso herói. Apesar de sua atividade intensa como roteirista, em grande parte absorvido pelas histórias de Tex, Bonelli criou posteriormente muitas outras personagens. Para mencionar apenas alguns, Plutus, de 1949, desenhada por Leone Sintelin, Real Kid, criado em 1953 e desenhado por Roy Dami, Yuma Kid, de 1952, desenhada por Mario Ugeri, Big Dave, criado em 1957 e ilustrado por Renzo Caligari e Carlo Porciani, e Rondo, de 1957, desenhado por Franco Vignotti. Também em 1953,
ano da criação de Real Kid, nasceu Giorgio Bonelli, seu segundo filho, fruto da união com uma nova companheira. Sem cessar o ofício também de romancista, escreveu O Massacre de Goldena, lançado em 1956, cujo protagonista era Tex Willer. Anos depois, adaptou a obra para um episódio de Nosso Herói, Massacre, o número 109 do Tex regular italiano, publicado no número 16 da editora VEC com o título de Território Apache e com ilustrações de Giovanni Titti. Escreveu roteiros também para personagens que não foram criadas por ele, mas por Guido Nolita, pseudônimo de seu filho Sérgio, a saber, Um Rapaz no Faroeste, Zagor e o último episódio da minissérie O Juiz Bino. Giovanni aposentou-se oficialmente da atividade de roteirista em 1991, ano em que foi publicada a sua última história de Tex, O Medalhão Espanhol, com desenhos de Guglielmo Letteri. Após a aposentadoria, passou a direção dos roteiros de Tex para Claudio Nizzi e ocupou-se especialmente com a supervisão das histórias, à qual se dedicou até 2001, ano de sua morte. Bonelli sempre falava de si mesmo como um romancista emprestado aos quadrinhos e nunca mais devolvido. Sua forma de narrar foi influenciada pelos folhetins de aventura e, particularmente, por autores como Alexandre Dumas, Jack London, Don Beard, Victor Hugo e Emílio Salgari, que ele mesmo indicou como uma das suas principais fontes de inspiração. Em 12 de janeiro de 2001, em Alessandria, uma comuna da Itália, Giovanni Luigi Bonelli faleceu. De acordo com sua vontade, Gianluigi foi sepultado no cemitério de Mônaco. No dia de seu funeral, a Câmara Municipal de Milão fez um minuto de silêncio em sua homenagem. Na ocasião, o presidente da Câmara, Giovanni Marra, recordou o autor com estas palavras: assim como os grandes romancistas dos séculos XVIII e XIX, Bonelli não precisou pisar nas pradarias para descrevê-las. Para ele, a aventura estava em toda parte, em toda a cidade. Era um romancista dedicado aos quadrinhos. Certa vez, ele disse: Tex sou eu. No meu Tex está o meu senso de reação a toda injustiça. Gostaríamos de nos lembrar dele desse jeito. No vídeo passado, Tex Willer, A Origem, parte 2 de 2, cometi 2 erros pelos quais peço desculpas e os quais corrijo agora. O primeiro, ao falar da infância de Tex, exibi uma imagem com uma seta que, supostamente, apontava para o Tex criança. A seta apontava, na verdade, para Sam Willer, irmão mais novo de Tex, pois a criança apontada pela seta tinha aspecto de mais novo e, portanto, era Sam e não Tex. A imagem correta, então, é esta. O segundo, afirmei que Tex era um Ranger ao pôr fim à famigerada quadrilha dos irmãos Dalton. Tex, ao exterminar esse bando, não era mais um Ranger, pois, pouco antes disso, havia se desligado do comando devido a divergências geradas pelos métodos burocráticos de combate à lei.